Olá, estamos com mais um bloco do programa Catarinando. Santa Catarina e sua gente aqui, você vê na TV. E nós vamos fazer um segundo bloco, inclusive com o Milton Pomar. Ele que é um especialista aí em assuntos relacionados à demografia, geógrafo por formação, e está estudando essa questão do envelhecimento da população. Vai nos trazer alguns dados interessantes. Temos já o primeiro bloco, que ele discorreu umas coisas muito interessantes, e agora esse segundo bloco sobre esse tema. Milton, a questão do envelhecimento no interior, né? Porque uma coisa é numa capital ou numa grande cidade, né? Joinville, por exemplo, a cidade de São Paulo. A grande cidade, ela até reage de uma forma um pouquinho melhor, embora ainda seja defasado a reação do poder público. E no interior, como é que fica isso? Pois é, aqui no interior de Santa Catarina, a tragédia, o caos se avizinha. É chocante falar desse jeito, mas é verdade. Por quê? Porque o maior problema do envelhecimento e do empobrecimento, porque as coisas estão ligadas, é justamente o seguinte: isso ocorre em maior proporção nos pequenos municípios. São nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Quanto menor o município, maior a proporção de idosos e idosas. Ou seja, quanto menos recurso o município tem, quanto mais distante é o município, quanto menos pessoas em idade de trabalho, quer dizer, que possam fazer a economia girar, maior a proporção de idosos e idosas. Então eu vou dar um exemplo. Você pega lá no oeste, todos os municípios com menos de 10 mil habitantes vão chegar em 2030 próximos a 30% de idosos. Tem município que vai chegar próximo a 40% de idosos. E aquele dado que você falou, que é acima de 20% é considerado população idosa. Então, assim, a rigor, agora em 2030, quando a gente diz agora, você fala, mas daqui a 12 anos... Não, 12 anos passa no instante, né? A gente tem coisa que em 2000, quando chegou em 2000, já estamos em 2018, né? Então, 12 anos vai ser muito rápido. Então, em 2030, a gente deve atingir, nos pequenos municípios do oeste, do meio oeste, enfim, do interior do estado, 30% a 40% da população idosa. Isso é o caos. Por quê? Porque o que acontece? As pessoas que podem saem para estudar, vão para cidades maiores, como você citou, né? Não apenas as maiores, mas... Quer dizer, as cidades que, por exemplo, no caso do oeste, lá Chapecó, Concórdia, algumas cidades maiores, cidades polo, a pessoa se forma, um jovem se forma numa universidade em alguma área, por que ele vai voltar para aquele pequeno municípiozinho de 2 mil habitantes, 5 mil habitantes? Que inclusive tem problema de emprego para o jovem, né? Na verdade não tem nem problema, ele não tem emprego. Não é que tem problema, não tem emprego, não tem atividade para as pessoas, aí que está. Essa é uma questão que a gente tem que fazer uma discussão aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que é o seguinte: a área rural não pode ser só agricultura. A gente não pode ter essa camisa de força. Olha, eu vou para a área rural, mas eu não mexo com a agricultura, o que eu vou fazer lá? Não, a área rural tem que ser boa para viver e boa para trabalhar também. Ela tem que ter outras atividades econômicas, e aí que entra a questão da China, que a China já faz isso há muito tempo. A China levou indústria para o interior. Então aquela bobagem que tinha antigamente, que se dizia assim, tem que fixar o homem no campo. Como fixar o homem no campo? Você vai amarrar a pessoa obriga, ali? Né? Quer dizer, o que a gente tem que ver é o seguinte: a área rural, o interior do estado, não pode ser só agricultura, ou atividade florestal, ou pecuária, não. A área rural tem que ter outras atividades de serviços comerciais, que a juventude tenha emprego, tenha atividade, não só emprego, mas atividade do ponto de vista econômico. Quer dizer, a pessoa pode não ser empregada, mas ter uma atividade econômica que ela se sinta bem ali, né? E conta para nós, em primeira mão aqui, você está indo para Portugal, né, para conhecer as políticas públicas. E eu me lembro, Milton, só para contribuir, que quando eu estava no grupo escolar, faz algum tempinho, né, eu me lembro que a gente aprendia lá em São Paulo que havia um país na América que era um país diferente, era um país de velhos, né, que era o Uruguai. Já na década de 70, né, tínhamos isso. E Portugal é um país que tem muito idoso.
E aí, você está viajando para lá para conhecer essas políticas públicas? Eu estou indo para conhecer especificamente um programa que se chama Coesão Territorial. Ele foi lançado em outubro de 2016, eu cito inclusive no meu estudo, na minha dissertação de mestrado. O que é coesão territorial? É que a situação em Portugal está muito pior do que a do Rio Grande do Sul. E Portugal tem uma população praticamente a mesma do Rio Grande do Sul. Só que o interior de Portugal está deserto. Deserto. Não é só que só tem pessoas idosas, é que tem pessoas idosas e poucas ainda, né? Então, o que hoje está ocorrendo em Portugal é o que está ocorrendo e que vai ocorrer nos próximos anos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só que Portugal fez o quê? Eles fizeram um programa de Estado, quer dizer, um programa de vários ministérios, cujo nome é Coesão Territorial, que tem 5 pontos principais, que é o quê? Você tentar criar políticas públicas que estimulem pessoas que hoje moram nas cidades do litoral, nas cidades grandes, a voltar a morar e a produzir e a ter atividades econômicas no interior. Mas pessoas com nível universitário, como a França fez nos anos 90, na França tem política pública para isso. Quer dizer, você pega um casal na França que tem formação universitária, o governo diz, olha, se vocês vierem para o interior, nós vamos te dar crédito, vamos te dar casa, a gente ajuda, você ganha um X lá para a pessoa poder ter filhos, porque essa questão demográfica é a questão mais absurda. As pessoas não se deram conta do seguinte: para você manter a população, você precisa ter 2,1 filhos por mulher. No Brasil hoje é 1,56. Estamos nisso já? Nós estamos abaixo da manutenção. Segundo as estimativas populacionais, o Brasil vai chegar em 2030, 2040, se eu não me engano, vai chegar a 234 milhões de habitantes e depois vai começar a diminuir a população. Em 2100 o Brasil vai estar com 180 milhões de habitantes. Que coisa, hein? Mas é isso. Houve uma diminuição. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem a mesma taxa de 1,56 que é a da China, que é um país que foi o país que mais conseguiu diminuir o crescimento demográfico em função de controle de natalidade. No Brasil não houve controle de natalidade oficial, mas houve uma mudança comportamental gigantesca, impressionante, em que você lembra que nos anos 60 as famílias tinham 5, 6 filhos, 7, e isso foi caindo, foi caindo, foi caindo. Hoje, os casais ou não têm filhos, ou tem um só e olhe lá, ou, e o normal é ter um só com 30 e poucos anos. Quer dizer, isso também dá uma meia geração a mais. Então, na prática, hoje, nós estamos diminuindo a população. Então, só para uma curiosidade interessante, inclusive, para a gente ir encerrando esse bloco, dá para entender agora, então, por que Portugal está absorvendo muito brasileiro no interior, que eles estão abrindo, inclusive, para as pessoas irem e se naturalizarem portugueses com uma facilidade muito maior? Teria relação com isso também? Olha, eu não sei exatamente isso, mas eu te digo, tem toda a relação, né? Quer dizer, eu não sei, eu vou conhecer, mas eu digo, eu não sei hoje o que eles estão fazendo em relação a isso, mas faz todo sentido, porque é aquilo que eu te falei, eles hoje têm um deserto de gente. Portugal tem algumas áreas no interior que são áreas áridas, né? Quer dizer, é deserto nos dois sentidos, digamos. Tanto, seca, área seca. Elas são áridas, eu não sei, ela não chega a ser um deserto, mas é árida, é uma situação difícil de produção agrícola e tal, né? Mas o maior deserto deles é humano. Sim. Então faz todo sentido hoje, como por exemplo a Alemanha estimula a ida de turcos para a Alemanha, a França a questão dos migrantes das ex-colônias, quer dizer, no caso de Portugal, para eles é ótimo que sejam brasileiros e brasileiras, né? Por causa da questão da língua e dos tratados e tudo mais que já existem, né? De migração e tal. Okay. Então faz todo sentido. E o caso da Espanha não é diferente, tá? Também tá. Não é diferente. A Espanha tem uma máxima que eles usam, um bordão, que é ruraliza-te. Ah, sim. Para o pessoal ir da área urbana voltar para a área rural. Ruraliza-te. Muito bem. Nós conversamos aqui com o Milton Pomar, nesse segundo bloco, sobre a questão demográfica brasileira e mundial, claro, para a gente compreender um pouquinho mais esse fenômeno que a gente está dentro dele. A gente já está passando por isso. Agradecemos ao Milton e você que está aí assistindo a gente. Até a próxima.